maneira vertiginosa, progressiva, se expandindo de uma maneira intensa, o que a gente tem? A gente tem um caso de um diálogo que os militares tinham, do ponto de vista da publicidade, restrito a um tipo de público. Chico Buarque, Gilberto Gil, eles conseguiram dialogar muito melhor com o jovem. Os militares apelaram, em certo sentido, para aquela máxima de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam. Acontece que os jovens queriam maio de 68 aqui. Eles não queriam envelhecer. Na década de 60, a sociedade ocidental passava por uma transformação profunda. Crenças, valores e tradições que se acumularam durante os séculos passaram a ser contestadas. O movimento hippie dos Estados Unidos e os acontecimentos de maio de 68 na França são reflexos dessa revolução cultural que ocorria no Ocidente, quando jovens e estudantes protestavam e entravam em confronto com a polícia exigindo mudanças sociais. Usando a máscara de demandas sociais genuínas, como a liberalização sexual, o movimento por paz mundial, aborto e a quebra da noção tradicional de família, jovens eram usados como massa de manobra de uma trama que não conseguiam ver. Percebendo que a classe trabalhadora não havia aderido à revolução como Marx havia previsto, o filósofo comunista Georg Lukács concluiu que o movimento revolucionário não deve se preocupar com a destruição do capitalismo, mas sim das bases da civilização ocidental, a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. O fundador do Partido Comunista Italiano passa a escrever os Cadernos do Cárcere, onde relata que a estratégia marxista deve acontecer no meio cultural, destruindo todos os valores, a moral, a religião e a família. Para isso, os comunistas devem ocupar espaços e exercer controle dos meios educacionais, das instituições religiosas, dos meios de comunicação, a fim de pervertê-los e criar um novo modo de pensar. Ideologia lewicowa zawładnęła umysłami nie tylko mas, których była głosowana, ale intelektualistów, kleryków, nauczycieli. Nie były masy, tylko przywódcy i nauczyciele narodu. Ci, którzy mają rządzić. A ideia de que você não vai causar uma revolução, mas você vai causar uma hegemonia, e essa hegemonia você vai acordar um dia sendo comunista, tipo assim, né? Porque vai haver uma normalização de uma visão de mundo, e essa normalização vai causar aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através da luta armada. Tudo isso deveria ser feito de maneira silenciosa, para que as pessoas fossem conduzidas a essa hegemonia cultural sem que percebessem, passando a raciocinar nos termos da linguagem socialista, sem se dar conta. Se o socialismo econômico falhou, se as ditaduras comunistas todas acabaram em genocídio, foi na guerra cultural que a esquerda conseguiu seu grande triunfo. O Brasil vai virar o país mais gramscista do mundo. Itália e França, que são dois países onde o gramscismo pegou, nunca chegaram ao nível de gramscismo brasileiro. Qual que é a grande questão do gramscismo? O que ninguém entende disso no Brasil? A melhor forma de você ser um gramscista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar em Gramsci. Ele quer hegemonia. Ele não quer a revolução da caserna. Ele não quer coturno. Ele não quer uniforme. Ele quer uma cultura onde você sempre vai repetir os mesmos termos. Por que hoje toda a esquerda fala sempre machismo, racismo, homofobia? Isso é gramscismo. As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enes Vieira. Nós precisamos montar um movimento sindical, um movimento cultural. Quando começa a conversa das guerrilhas, a esquerda ela se biparte. Não é um conflito, mas uma espécie de divisão de trabalho. Onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas, morrer. Enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mais ligada ao antigo partidão, incluindo o Enes Vieira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no jornalismo, em tudo quanto é lugar. Então esse trabalho ele foi se gestando nas universidades, o gramscismo foi se desenvolvendo, Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros divulgadores do Gramsci, e isso foi formando a mentalidade das esquerdas. E junto com o Antônio Gramsci veio o negócio da Escola de Frankfurt, que ia mais ou menos na mesma direção. Por exemplo, para o pessoal da Escola de Frankfurt,
o proletariado já não era mais a classe revolucionária. Ele podia ser uma das classes revolucionárias, mas não tinha um papel preponderante. Então eles admitiam a entrada de novas classes revolucionárias, como os intelectuais, os estudantes, o lumpenproletariado, prostituta, drogado, bandido, etc. Bandidagem toda, evidentemente. Grande barato para quem fazia humanas na USP entre 71 e 74. Tomar batida escondido ali perto da Avenida Rebouças. Aí ficava todo mundo bêbado às 2 horas, 3 horas da tarde. Ficava falando mal dos milicos. Grande barato naquela época. Enquanto que, por exemplo, o Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, o próprio Caetano Veloso, organizando festivais de alta relevância cultural, sob o ponto de vista de que alcançavam pessoas, tinham protagonismo, começaram a ditar certas regras. Então o movimento da contracultura no Brasil, ele foi muito forte. A esquerda festiva era divertida, a maconha, a praia, a farra e tudo mais, é normal, né? Isso muito antes existiu em Woodstock, existiu em 68. Há um movimento anti-autoritário, um movimento de contestação. Ao mesmo tempo, a produção cultural nunca foi tão ativa. Durante a década de 70, a mídia, uma vez apoiadora da intervenção militar, agora aos poucos ia sendo dominada pela esquerda através da ocupação de espaços. Na grande e na pequena eles dominavam tudo. Não havia uma publicação de direita, nada, zero. Claro que havia editoriais de direita. Por exemplo, chegar a ler o editorial do Globo, às vezes o editorial era frequentemente a favor do governo e contra a esquerda. Mas só o editorial. Então era aquele espacinho que generosamente a redação dava para o dono do jornal. Aqui você pode ser o que você quiser. O resto não dando nós. Se você pega nomes como Narciso Calil, Milton Severino da Silva, que eram caras importantes na revista Realidade, depois foram para a mídia alternativa, depois voltaram. Eram os mesmos caras, porra. Eles mandavam uma coisa como mandavam na outra. Antes de 1964, guerrilhas rurais e movimentos armados já existiam e estavam determinados em fazer a revolução. Após o 31 de março, esses grupos passam a adotar métodos hediondos e submetem o Brasil a anos tenebrosos. O terrorismo revolucionário se torna cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcam presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de inocentes. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam um exemplo. Os revolucionários assassinavam até os próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus companheiros ideológicos, que em outros países já somavam mais de 50 milhões de assassinatos, em nome da Revolução. No mês de fevereiro, antes da subida dos militares ao poder, o PCdoB enviou brasileiros para a China com o objetivo de aprender as técnicas de guerrilha de Mao Tse-tung. Foram estes cidadãos que voltaram 4 anos depois e formaram a guerrilha do Araguaia, com a intenção de replicar a Revolução Chinesa no Brasil. O primeiro terrorista preso nessa guerrilha foi José Genuíno. Mesmo exilado, Leonel Brizola fomentava de fora a Revolução no Brasil. Segundo seu filho, Fidel Castro entregou $1 milhão para seu pai para comprar armamento e munição e entregá-los aos revolucionários no Brasil. Bandidos e terroristas, hoje reverenciados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram, assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Essa, uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e academia brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho, além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticamos ações de expropriação, nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Ninguém, no fundo, queria a democracia estrategicamente. Todo mundo queria, na verdade, o socialismo. Buscava-se uma outra ditadura, que era a ditadura do proletariado. E nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz.
Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. É a mentira que, de tão repetida, tornou-se história. Mais tarde, as narrativas históricas vão ficando cada vez mais deturpadas em relação a esse período, até o ponto de hoje, infelizmente, parecer ponto pacífico que gente como a Dilma, por exemplo, tivesse lutado pela liberdade ou pela democracia ou pelos direitos humanos. Isso é uma falsificação histórica. Derrubar o regime era o pretexto utilizado ao atrair militantes para a causa principal: instalar a ditadura comunista. Eram dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Entre os grupos terroristas que tiveram maior destaque neste período sombrio estavam ALN, Colina, o MR8, PCdoB, VPR, Par Palmares e MRT. Estes grupos eram formados por pessoas que protagonizaram nos anos seguintes a política no Brasil. Entre elas está Dilma Vana Rousseff, que pertenceu aos grupos Polop, Colina, Par Palmares e virou presidente do país em 2011. Os grupos que Dilma participou foram responsáveis por diversos atentados, assaltos, sequestros e assassinatos. Outro nome que protagonizou o terrorismo brasileiro foi Carlos Marighella. Junto com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a Aliança Libertadora Nacional. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969, Marighella divulga todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis: matar policiais e membros do exército, preparar bombas, assaltar, sequestrar, fazer terrorismo e executar colegas que desertassem. No ano de 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal pelo que chamaram de luta social, assim como filmes exaltando seus feitos foram produzidos pela esquerda, que aplaude e comemora a barbárie e a criminalidade. No dia 4 de setembro de 1969, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella e o MR8 de Franklin Martins sequestraram o embaixador americano Charles Elwin, com a exigência de que criminosos presos fossem soltos. Sem opção, os militares aceitaram o pedido e liberaram 15 presos. Entre eles estava José Dirceu, personagem que surgiria décadas mais tarde como guru da esquerda e ministro da Casa Civil, até ser condenado no maior esquema de corrupção da história do Brasil. O ano de 1966 foi marcado por diversos ataques na capital de Pernambuco. Após sucessivos atentados sem vítimas, no dia 25 de julho daquele ano, uma maleta contendo explosivos foi deixada no saguão do aeroporto de Guararapes, deixando 17 feridos e 2 mortos. Entre eles, o jornalista Edson Regis de Carvalho, casado e pai de 5 filhos. Assassinatos como este e outros atentados terroristas aconteceram centenas de vezes nas décadas de 60 e 70. Os nomes dessas pessoas foram apagados da história ao serem ignoradas pela imprensa e pela academia. Nada se falou das vítimas que o comunismo fez no Brasil. A história dos inocentes não foi contada. 9 vidas assassinadas em nome da Revolução. A maioria não tinha a ver com a guerra entre militares e terroristas. Há uma divergência sobre o número de mortos e desaparecidos durante o regime militar. 424 segundo os movimentos de esquerda, 362 segundo os militares. O número verdadeiro deve estar em algum lugar no meio dessa diferença. Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir seu poder. E foi nesse ambiente de guerra que psicopatas, torturadores e criminosos de ambos os lados se valiam para praticar as suas perversidades em nome de uma causa ou de outra. A tortura contra opositores já era presente na política desde a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente, ela não teve o seu fim no regime militar.